Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui hoje, nesta quinta-feira, ao vivo, para mais um programa da série Líderes do Agro. Como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é gerar dados, informações, conteúdos que sejam ricos para você, produtor rural, para você, empresário, para você, empreendedor, poder se inspirar nesses grandes líderes que a gente traz aqui, com o propósito maior de aperfeiçoar seu modelo de gestão, para você conhecer como que os grandes líderes pensam estrategicamente, como que eles administram o seu negócio, e com isso a gente aperfeiçoar a nossa forma de como conduzir os negócios para promover mais desenvolvimento, mais rentabilidade e nós do agro podermos ajudar o Brasil a continuar crescendo, evoluindo e avançando. E nessa quinta de hoje não será diferente, porque temos o privilégio aqui de receber o amigo André Savino. O Savino, ele é CEO da Sinap. A Sinap é uma divisão de distribuição de insumos agrícolas da Syngenta, faz parte do grupo da Syngenta. A Syngenta, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, tem um faturamento de cerca de 21 bilhões de dólares. A sede da companhia mundial fica em Basel, na Suíça. Aqui no Brasil, a sede da companhia fica em São Paulo. A companhia conta com cerca de 3 mil funcionários, um faturamento no ano passado de 5 bilhões de dólares e uma participação de mercado de cerca de 23%. Savino, seja bem-vindo, um privilégio te receber aqui. Fazia tempo que eu estava tentando trazer você aqui, agora deu certo. Então, estamos muito felizes de poder bater esse papo com você nos próximos 60 minutos. Ô, Marcelo, uma honra, sempre acompanho o teu programa, acompanho sua carreira, aprendi muito com você aí durante essa passagem, não sei se todos sabem, o Marcelo também ajudou muito a Syngenta aí nessa jornada estratégica em várias passagens, e é uma honra estar aqui agora falando com você. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Ô, Savino, eu gosto sempre de começar o papo aqui tentando entender como que o meu entrevistado ingressou nesse caminho do agro. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho conosco em que momento da sua vida, seja na adolescência, na juventude, na universidade ou depois de formado, em que momento que o agro entra no seu caminho e vem para ficar? Legal. Bom, Marcelo, você sabe que eu, como todo bom adolescente, não sabia bem o que eu queria fazer. Filho de bancários, né? Meus pais não tinham uma relação direta com a agricultura, mas meu tio tinha. Meu tio, produtor ali de Monte Alto, mamão, foi se aventurar ali na década de 80, 90, na Bahia, foi produzir mamão naquela região. E nas férias a gente ia passar férias lá na Bahia, na fazenda, lá na Bahia, Teixeira de Freitas, naquela região. E aos poucos eu fui me emocionando, me encantando, melhor dizendo, por aquela vida agronômica. Falei, eu já sei, vou fazer agronomia.
meus pais falaram assim, vai fazer agronomia, mas a gente é bancário, a gente não tem nem sequer um sítio, você vai fazer agronomia, tal. E naquele momento a visão de agronomia era uma visão para tocar as coisas da família, né? Eu acho que todos tinham esse olhar. E diferente, eu falei, não, eu vejo um negócio diferente na agronomia. A agricultura é um negócio que vai além de uma agricultura da própria família. E foi a melhor acertada, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Entrei na Unesp em Botucatu, fiz grandes amigos, fiz estágio e vários estágios na área de nutrição, área de proteção de cultivos e ingressei na época na Novartis. Assim que eu acabei a minha formação, ingressei na Novartis, que é uma das predecessoras aí da Syngenta, né? E sigo na Syngenta aí há 25 anos, depois de ter ingressado, e passando por várias funções, várias divisões, eu acho que todas as divisões, já trabalhei com sementes, biotecnologia, na área de digital, na área de proteção de cultivos, marketing, vendas, Brasil, América Latina, várias funções. E no último ano, fruto da empreitada que a gente começou há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, aí com a primeira loja própria, esse negócio foi evoluindo, 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 e a gente viu que precisava ter uma gestão centralizada e separada do core business da Syngenta. E aí que surge, então, a ideia de construir essa holding, essa gestora de distribuidores próprios, no quais a gente construiu alguns, adquiriu outros, e hoje eu sou responsável por gerir o P&L desse negócio, que é um negócio separado do negócio da Syngenta. Obviamente, tem toda uma sinergia, tem toda uma razão estratégica por existir, mas que tem aí esse desafio de ser um indivíduo de vida própria. Um pouco disso, Marcelo. Ô, Savino, uma bela história, uma bela carreira profissional que você tem trilhado. E como nós temos aqui no nosso público também gente que é urbana, que não conhece com tanta profundidade, às vezes, o agro, eu queria que você contasse rapidamente, é uma história enorme que a Syngenta tem, né? Mas que você resumisse aí em 4, 5 minutos aí como que a Syngenta está hoje, de onde ela saiu, quais os desafios. Conta um pouquinho da história da Syngenta para nós. Legal. Bom, a Syngenta, ela é uma empresa centenária, né? Ela é formada aí de fusões de empresas pregressas. Muito desse mercado surgiu de empresas europeias, empresas farmacêuticas, que foram fazendo fusões, cisões, e a Syngenta ela vem desse processo de lá atrás, a Novartis, que é uma empresa farmacêutica, ela tinha a divisão agro, juntamente com a AstraZeneca, que também é uma empresa farmacêutica que também tinha a sua divisão agro. As duas fizeram cisões do negócio agro e surgiu aí uma fusão de uma empresa exclusiva, focada no agronegócio, né? A Syngenta. Isso há 23 anos atrás, mais ou menos. Acho que o mercado é um mercado que ele vem evoluindo bastante. Ele é um mercado hoje responsável por trazer tecnologias de sementes, tecnologias de proteções de cultivos, tecnologias de biológicos, investido muito em serviços digitais, agricultura digital, para que o agricultor consiga produzir mais e de uma maneira sustentável. E, sem dúvida nenhuma, é uma indústria que vem ajudando a desenvolver tecnicamente esse mercado, né? Então, se a gente puder dividir essas últimas 2 décadas, né, em 4 momentos, né, para não ficar muito longe, né, Marcelo? Eu diria que eu gosto de sempre destacar o desenvolvimento do cerrado brasileiro como um grande marco da agricultura brasileira.
A agricultura era muito centralizada no eixo centro-sul, né? A parte mais norte explorada ali era o Triângulo Mineiro, até 2, 3 décadas atrás, e o pessoal começou a subir para Mato Grosso, subir para o Tocantins, Piauí, enfim. E essa migração de agricultores para lá começou a surgir um fenômeno de desenvolvimento do agronegócio, porque a demanda por profissionais, a demanda por capacitação, por profissionalização foi tremenda, né? Que aí começaram a surgir grandes empresas, tanto para ajudar a desenvolver essa expansão, essa profissionalização, que antes era uma agricultura mais familiar, para uma agricultura mais empresarial. Então, acho que eu vejo também o surgimento, acho que a M Prado é um bom exemplo disso. A M Prado, não sei se todos sabem, né, especificamente o Marcelo aí, para personalizar um pouco mais, foi uma das pessoas que ajudou muito a Syngenta a redesenhar o sistema de distribuição e, mais do que isso, ajudou a capacitar e profissionalizar o sistema de distribuição brasileira. A Syngenta foi precursora nisso, muito com a ajuda da MPRA. Eu acho que isso daí foi um grande marco, isso fez com que todas as demais revendas das outras indústrias buscassem essa profissionalização, né? Um terceiro grande marco que eu vejo é a chegada da digitalização, a chegada de soluções digitais, agriculturas de precisão. Isso permitiu com que os níveis de produtividade crescessem exponencialmente, eficiência operacional crescesse exponencialmente, né? Juntamente aí com todo o quarto ponto, que aí é o desenvolvimento financeiro e econômico, soluções estruturais financeiras, exportações, abertura de mercados, ferramentas como o barter, que eram há 20 anos atrás super diferenciadas, foram abrindo espaço para operações financeiras estruturadas como os CRAs, os FIDICs, os FIAGROS. Agora tem as fintechs exercendo um grande papel, novos investidores buscando. Então, se você começar a dividir, você tem 4 grandes blocos, né? O bloco da expansão para o Cerrado, o bloco da profissionalização, o bloco da tecnologia e o último bloco financeiro. Acho que esses são 4 marcos aí que faz desse agro hoje um agro pulsante, um agro que é a mola propulsora da economia brasileira, né? Saiu agora recente no PIB, o PIB brasileiro ficou positivo, se eu não me engano, 2 ou 3%, 2%, muito gatilhado, aí, alavancado pelo PIB agrícola, né? Que ficou aí a 2 dígitos, aí 20%. Então, ou seja, é uma... Você me corrige aí se eu tiver com os números errados, mas é a grande mola propulsora, Marcelo. Com certeza, Savino. E você estava falando desse viés do quarto tópico aí da evolução das operações e dos caminhos financeiros, né, para o agro. E eu estava fazendo uma reflexão aqui. O ano passado, segundo os dados que eu tenho, 34% dos insumos foram vendidos direto pelas indústrias. Quando a gente olha no mercado americano, esse número roda ao redor de 5%, segundo os dados que eu tenho. Como os players lá são os mesmos daqui, ou muito próximos dos daqui, você acredita que esse crescimento da venda direta, ele se deu no passado porque não tinha o processo de profissionalização tão intenso como nós temos hoje, e era necessário, eu não estou falando aqui agora a Syngenta, eu estou falando no conceito geral, as indústrias. As indústrias tinham que, para diluir risco, porque o setor, como não era totalmente profissionalizado, para ter
operações financeiras que dessem a garantia plena às indústrias. Você acha que esse crescimento forte da venda direta é uma questão da característica fundiária do Brasil, do mercado brasileiro, ou tem um impacto forte desse viés que foi necessário diluir o risco das indústrias? Marcelo, acho que é a combinação dos três. Acho que não tem uma resposta única, né? Se a gente voltar um pouco há 20 anos atrás, quando 25 anos atrás, vou voltar precisamente a 25 anos atrás, aí quando eu fui convidado a entrar na Syngenta, na época Novartis, eu fui trabalhar em Primavera do Leste, amigos em Sapezal. A gente chegava nessas regiões, a gente não tinha muitas opções de distribuição. Né? Não tinha muitos distribuidores disponíveis. Alguns poucos que tinham, já tinham algumas bandeiras definidas, enfim. E mesmo esses distribuidores, eles tinham uma limitação de crédito, como você pontuou bem também, né? Para dar garantias reais, enfim. Exato. E também tem o fator da estrutura fundiária, né? Grandes grupos surgindo, seja eles grupos individuais ou pools de agricultores que se formavam em grupos, né? Você quer ver grandes cooperativas, que nem a Cooper Cotton, a Cooper Fibra, né? E são cooperativas que surgiram há décadas atrás, né? 2 décadas, pelo menos, atrás. Então, ou seja, essa combinação de elementos fazia com que, para a indústria chegar nesses agricultores, era necessário ela acessar direto. Não tinha opção. E muitos dos distribuidores hoje existentes, se você pode olhar, quase todos os fundadores desses grupos eram ex-funcionários de multinacional, que saíam para montar revendas, porque não tinham revendas, não tinham opções para explorar e para desenvolver, dificuldade de distância, de locomoção, de armazenagem, entrega de produto, ceder crédito, cobranças, enfim. Então, acho que a combinação dessa dificuldade, dessa expansão, né, que foi exponencial no Cerrado, fez o modelo, fez a indústria criar esses laços de relacionamento de venda direta. E uma vez você criado esses laços de relacionamento, essas estruturas, elas se consolidam, né? De uma maneira ou de outra, elas se consolidam. E aí tem um quarto elemento, sem querer me alongar muito, que eu acho que é diferente dos Estados Unidos, que você citou como referência, que foram a grande entrada das empresas genéricas também. Né? Você, lá nos Estados Unidos, você tem poucos genéricos. Agora começa a ver novas empresas genéricas entrando. Né? Eram sempre as grandes, as Big Four, aí, as grandes empresas R&Ds que direcionavam esse jogo. E quando você vê no Brasil, não, o grande mercado de genéricos sendo atuado diretamente por empresas genéricas. E aí essas empresas genéricas, elas viam na venda direta uma opção de entrar rapidamente. Porque ela fala assim, pô, eu não tenho um sistema de distribuição estabelecido, eu vou vender direto. Né? E aí o mercado também foi sendo acelerado nessa forma. E hoje eu acho que chegou num balanço, né? Acho que hoje está 1/3, pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Outros players podem voltar a ter mais efetividade e voltar a acessar esse mercado, mas acho que chegou num equilíbrio. Aí eu acho que é difícil de reverter isso daí. Ô Savino, nós estamos num momento onde as commodities tiveram uma queda razoável comparada ao ano anterior. Apesar de que na última semana aí, e nos últimos dias nós tivemos aí uma situação de seca nos Estados Unidos e uma ligeira recuperação aí nos preços que trouxeram janelas aí razoáveis aí para se fazer venda futura e melhorar o mix de preços das commodities. Por outro lado, os insumos também sofreram quedas significativas, tanto os herbicidas, os fertilizantes, né? E nós temos aí uma safra 23-24, que, na minha opinião, será promissora se o agricultor souber manejar bem
o seu planejamento, a sua gestão, o seu modelo de venda da commodity e seu modelo de compra de insumos, né? E também a questão dos juros, que ainda estão altos, e é uma variável importante aqui nesse contexto. A gente sente que existe uma certa ressaca ainda da safra 22-23, porque o agricultor ele não vendeu a soja nos momentos que as janelas estavam muito favoráveis por causa de traumas da safra anterior, que ele vendeu muito antecipado e quando ele foi entregar a soja e o milho, o preço estava 30, 40, 50 reais maior, né? Então, sim, como é que você está sentindo esse momento que a comercialização dos insumos deu uma certa parada ou ficou relativamente lenta, mas a gente sabe que com um bom manejo aí de estratégia, de planejamento e de gestão, é possível você ter uma safra interessante, rentável e competitiva aí para 23, 24. Como é que você está vendo todo esse contexto? Sua leitura é perfeita, Marcelo. A gente tem que trazer nessa perspectiva, voltar para a história do processo do agricultor, né, do mercado. Não olhar pela venda, mas sim pela perspectiva do consumo. Se você olhar pela perspectiva do consumo do agricultor, essa dinâmica não muda, né? Eu vejo, como você colocou muito bem, o agricultor está bem, a cultura está boa, a lucratividade ela pode não estar nos patamares que estava nos últimos 2 anos, mas ela está extremamente positiva em quase todos os cultivos. E o agricultor não vai deixar de cuidar ou de investir e de maximizar os retornos dele. Então, o adubo vai ser aplicado, a semente vai ser plantada, os herbicidas serão utilizados, enfim, todo o controle, a melhor tecnologia será aplicada, não tenho dúvida disso. O consumo vai acontecer. Tá? Em cima do consumo... Perdão. Pode seguir, pode seguir. Não, em cima do consumo, Marcelo, obviamente você tem algumas variáveis aí de clima, né? Que nem a gente teve no Rio Grande do Sul, aí, um clima mais seco, tal, em algumas outras regiões choveu mais, mas o consumo, de uma maneira geral, vai seguir. O que acontece é que em 2020, 2021, por causa do Covid e por causa de disruptura na China, a gente sofreu aí um apagão logístico e uma quebra de suprimentos que acabou impactando a cadeia de suprimentos. A guerra da Ucrânia, que trouxe um certo pavor sobre os fertilizantes, e fez com que o hábito de compra do agricultor mudasse. Então, em 2020, principalmente em 21, 22, a demanda por aquisição de produto com medo de uma falta futura foi maior. Então, quando você olha o mercado de compra, o mercado de venda da indústria para distribuidores, agricultores, ele foi acima da média, né? Se você pegar o mercado vou pegar por defensivos aqui, números grosseiros, não lembro as casas depois da vírgula, mas o mercado de 2021 foi 14 bilhões, 15 bilhões de dólares de defensivos, indústria. Mercado de 14 bilhões, não foi nem 15. Mercado de 22 foi 21 bilhões. Aí você fala assim, nossa, mas esse mercado cresceu da onde? O que a gente brinca que é um mercado de 15 meses, é um ano de 15 meses. Então, o agricultor ele comprou mais com medo de faltar produto, né? Isso gerou aumentos de inventário, distribuidores, cooperativas compraram mais, geraram aumento de inventário, mas o consumo ele é inelástico. Por mais que tenha um pouco mais de chuva, um pouco menos, um pouco mais de área plantada, aquele consumo é o consumo. Então, você vê agora o efeito do mercado se ajustando, né? Porque esse inventário, de uma maneira ou de outra, está sendo consumido. Então, acho que foi um efeito que a gente chama de one-off. Foi um evento gatilhado inicialmente, um break logístico de Covid, a gente não tinha os navios certos, lugares certos, China fechada, enfim.
Aí depois a gente teve aí um problema de disruptura da indústria por questões de emissões de poluição na própria China, que também fechou algumas fábricas, tal, também junto com o Covid. Tivemos aí... E aí entra o efeito da guerra da Ucrânia, enfim, uma tempestade perfeita. Agora o mercado volta a consumir. Tá? Eu acho que esse é um pouco do efeito aí, tá? Sem considerar aí no efeito que você falou da ressaca do agricultor. Mas a relação de compra está boa, porque os defensivos caíram, né, Marcelo? Exato. Entendeu? Os insumos caíram. A relação de troca está boa ainda. Aqui, eu acredito para os agricultores e distribuidores que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir nas plataformas nossas aí, eu acho que tem alguns aprendizados muito importantes, porque todos nós erramos todos os dias, né? Mas vamos fazer uma análise rápida aqui. 2021, 2022, o agricultor vende muito antecipado, não, quando vai entregar na safra, o preço está bem mais alto e ele fala assim, poxa, na próxima safra não vou vender tanto antecipado. Aí ele vai lá, não vende e o resultado, o preço cai e aí ele perde de novo 2 anos seguidos. Agora vamos dar um break aqui nessa análise. Vamos lá na distribuição. A distribuição entra 2021, 2022 com estoque de 15%, o preço sobe muito, ele entra na safra 22, 23 com 25% de estoque, aí o preço cai e ele perde. Então, eu acho que qual que é a grande lição e o grande aprendizado que a gente tem que tirar aqui? Tanto o agricultor, tanto o distribuidor, tanto qualquer um de nós que somos empresários, a gente tem que olhar para frente, olhar para o cenário que vai acontecer lá na frente, a hora que você vai colher, ou na hora que você vai comprar o seu insumo, ou na hora que você vai fazer o estoque do seu distribuidor, o seu planejamento, porque fatos ocorridos no passado, eles são meras referências, porque cada campeonato é um campeonato diferente, cada ciclo agrícola é um ciclo novo diferente, né? Então, eu acho que essa é uma lição legal para a gente tirar aqui. Vamos sempre olhar no para-brisa e não olhar no retrovisor. Vamos olhar para frente, ver os cenários, ver a economia, o crescimento da demanda, a inflação, o câmbio, o consumidor, e aí sim a gente tem condição de planejar melhor e ter uma estratégia mais eficaz e mais efetiva. Não sei se você concorda. Perfeito. Eu acho que eu adicionaria um único elemento a mais aí da tua fala, né? Sempre olhando para frente. E também estabelecer quais são os seus objetivos de ganho, né? Eu acho que quais são suas métricas, qual que é teu custo, né? Fixar teu custo sempre, porque isso daí te garante uma certa tranquilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, estabelecer tuas metas, né? Porque quando você estabelece tua meta de lucro, eu quero ter 20% de lucro, eu quero ter 30%, enfim, você consegue tomar boas decisões, né? Baseado no que você vai comprar, baseado no que você vai vender e assim por diante. O problema é a especulação, né? E tem muitas variáveis que a gente não tem controle, principalmente no mercado internacional como o nosso, de commodities, seja de insumos, seja de inputs agrícolas, que são mercados comoditizados, assim como mercados de grãos, que também são comoditizados, né? Então, são elementos aí que a gente tem que gerenciar. Mas são bons aprendizados, né? Não serão os últimos. Com certeza. A gente vive a vida toda aprendendo e morre sem saber nada, né, Savino? Ô Savino, vocês criaram aí essa divisão de vocês, que você é o CEO, a Sinap, e ela é responsável pela comercialização de insumos agrícolas. E eu imagino que o seu
o seu principal fornecedor é a sua indústria, que é sócia do sistema de distribuição. Só que você, como líder dessa unidade de negócio, dessa empresa, você quer entregar o seu lucro, os seus resultados bacana para mostrar para o acionista a performance da sua área. Por outro lado, o time lá da indústria, o time do Luciano, que vende os defensivos para você, ele também quer potencializar o lucro e tal. Então, como que as duas co-irmãs convivem nessa questão e como o Grupo Syngenta trabalha para que as co-irmãs não tenham atritos e tenham cada vez mais sinergias nesse tipo de trabalho? Muito boa a tua pergunta, Marcelo. É um exercício bom. Como você usou o exemplo do irmão, é igual família. Você se ama, mas às vezes sai umas Aí briguinhas no umas sofá. brigas, né? Sai umas briguinhas no sofá. Um quer pegar a almofada, um quer pegar mais a almofada do outro, né? Então, mas assim, né? Eu acho que brincadeiras à parte, acho que você tocou num ponto bom. A Syngenta, ela tomou essa decisão, e você sabe muito bem disso, que você nos ajudou a construir essa história lá atrás. A gente tomou uma decisão lá atrás que a gente ia operar com poucos distribuidores, mas distribuidores profissionais, né? Uhum. E quando a gente tomou essa decisão, a gente foi enxugando a nossa rede de distribuição e a gente acabou ficando com menos de 200 distribuidores. Com mais um distribuidor muito leal, com alta reciprocidade, era uma irmandade mesmo. E a gente via o risco da transformação muito acelerada com novos investidores e pessoas boas, né? Eu costumo sempre dizer e elogiar as pessoas que estão aí à frente desses grandes grupos. Só tem gente boa lá, né? E só que a gente via essas pessoas com pensamentos estratégicos que não necessariamente se convergiam com o da Syngenta. E a gente falou assim, bom, precisamos construir uma âncora, uma estratégia paraquedas aqui. Porque como a gente tem poucos distribuidores, se comprarem esses poucos distribuidores relevantes e mudarem a bandeira, mudarem a nossa estratégia, a gente vai ter um problema sério. E a gente resolveu abrir a primeira loja própria, vimos que uma andorinha não faz verão, a gente precisava construir algumas âncoras, e aí surgiu a Sinap, que hoje tem âncoras, uma no Sul, que é a Tua Agro, outra no Mato Grosso do Sul, que é a Agro Jangada, outra no Mato Grosso e Rondônia, que é a Adipagro, e outra agora no Triângulo Mineiro, especificamente ali em Patos de Minas e região, que é a Agro Cerrado. E talvez a gente faça mais uma âncora, não mais do que isso, a mais e para. Porque a gente quer fazer com que esse sistema ele funcione como um ecossistema, junto com o nosso sistema de distribuição que a gente desenhou lá atrás. Uhum. E a gente acredita que dessa forma a gente vai ganhar o jogo. Bom, mas eu não respondi a tua pergunta ainda. Uhum. Por isso, eu sigo a mesma regra de todo o sistema de distribuição. Eu tenho que dar alta reciprocidade para a Syngenta. Porque a Sinap surgiu com esse propósito, de defender esse modelo. Então, eu dou alta reciprocidade, né? Quase que exclusividade. Mas, no entanto, a gente tem uma janela que a gente opera com outros produtos de outras empresas para complementar a oferta e ter uma oferta sempre muito robusta que atenda o agricultor em todos os momentos e em todas as necessidades. Apesar da Syngenta ser hoje uma das empresas com o portfólio mais completo. A gente lança todo ano 5 novos produtos, alta tecnologia, produtos inovadores, limpos, de alta eficiência, testado e comprovado por todos os órgãos de pesquisa. Né? Recentemente, a gente viu a enfermidade das vagens, aí uma doença nova que surgiu, está apavorando o pessoal, o Mitrio, o Alad, as nossas tecnologias, elas são as melhores hoje do mercado, a gente está lançando Plinazolim, enfim, apesar de lançar muito produto, a gente opera ainda com 20% para complementar o portfólio que a gente acha necessário, e isso é uma regra que também nossos distribuidores também têm.
Agora, o que a sua pergunta ela é boa é que a gente sempre tem embates produtivos internamente, que não é porque a plataforma ela é da Syngenta que o pessoal não precisa fazer o trabalho que a gente faz com todos os demais parceiros nossos, que é desenvolver mercado, que é ir ao cliente, é capacitar nossa força de venda e assim por diante. E a Syngenta é muito boa nisso, né? Então, a gente sempre está construindo aí a quatro mãos essas discussões e complementamos com parceiros de outras linhas. Então, por exemplo, fertilizantes, a gente opera com Mosaic e Ara, e como parceiros preferenciais, mas também operamos aí em algumas lojas com Euroquem, Fertipar, linha de fertilizantes foliares, especialidades. Não é porque a gente comprou a empresa Valagro, a Valagro vai ser obrigatória lá dentro. Não. A gente entende que a gente precisa ter outras linhas de produto, a gente trabalha com a Stoller, a gente trabalha com outras linhas de produto que a gente assegura que o agricultor tem o melhor dos insumos hoje disponível para ele produzir mais e produzir de uma maneira eficiente. Então, é um pouco disso aí. Mas tem uns ranca-rabo lá, viu? Com certeza. Mas, o Savino, o comércio eletrônico, a pandemia potencializou muito o comércio eletrônico no varejo, seja para você comprar no iFood ali uma comida, seja para você comprar uma televisão no Mercado Livre ou no Magazine Luiza, comprar os remédios das farmácias, ou seja, e o consumidor se adaptou muito bem a isso. E o agricultor, ele também é um consumidor comum, né? Então ele tem a sua casa na cidade, a maior parte deles, né? Então eles têm esse tipo de consumo. E aí eles começam a pensar, poxa, por que eu não compro o meu herbicida, ou não compro o meu fertilizante, ou a minha semente dessa forma também e tal. Só que quando a gente vê as estatísticas de venda de insumos por comércio eletrônico ou marketplaces, ainda são números traços, ainda números bastante pouco significativos. A gente sabe que tem as questões do receituário agronômico, tem algumas barreiras que tem um certo nível de complexidade aí no processo, mas imaginava-se que esse processo ia crescer mais rápido e não cresceu. O que você, na sua visão, atribui esse não avanço rápido do comércio eletrônico nos produtos de insumos agrícolas? Essa é uma pergunta de $1 bilhão, viu, Marcelo? Assim, Como eu tenho um entrevistado muito inteligente, eu tenho que puxar. Assim, eu acredito que ele vai acontecer, né? É igual, se você vê também outras analogia com outras frentes, outras tecnologias, pegar stream, né, de TV, demorou muito para um stream de TV funcionar, ninguém acreditava que isso ia funcionar. Hoje, todo mundo assina aí pelo menos uns 3 ou 4 streams em casa, né? Você tem aí um Amazon Prime, você tem um Netflix, você tem... Apple TV. E ainda tem a TV a cabo, né? Então, assim... Então, eu acho que ele vai acontecer. Agora, ele tem algumas peculiaridades, o mercado agrícola, que ele só vai acontecer quando um ecossistema inteiro acontecer, e não a plataforma da indústria apenas. Essa é a minha leitura. Então, por exemplo, quando eu vou lá e compro aqui no site de comida e vou comprar uma comida ou a farmácia, como você citou, eu ponho meu cartão de crédito e concluo a operação lá, ou faço um Pix e concluo a operação. E aí tem sempre um motoboy lá que pega a comida ou o remédio e me entrega em casa. Exato. Eu fico satisfeito e recompro
o processo continua e assim vai crescendo. Quando a gente vai para o agro, né, como é que o cara vai pagar hoje com um cartão de crédito uma conta muito grande, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver junto com a plataforma eletrônica, fintechs ou outras empresas que concluam esse processo de crédito e de financiamento em conjunto, isso não funciona em larga escala. Já temos aí algumas fintechs trabalhando, mas não em larga escala, né? Então, esse é um elemento. O segundo elemento é quando você vai para o agro, você tem uma venda muito consultiva, né? Então, você tem lá um talhão, você tem um adubo, no outro você tem outra coisa, no outro você tem aquela outra coisa, ou, enfim, uma doença. É uma venda consultiva, que demanda, inclusive, em muitos casos, de receituário agronômico. Então, fazer uma compra transacional pela internet, quem que vai emitir esse receituário agronômico sem estar em loco vendo, né? Até a própria legislação hoje traz alguns empecilhos nesse sentido, né? Então, eu não digo empecilhos do problema de ser negativo, é a lei, né? Então, assim, eu preciso de um agrônomo ir lá, olhar, fazer o receituário agronômico e anexar no processo de comercialização. Então, quando você olha todos esses elementos, o ecossistema como um todo tem que se rearranjar para isso começar a ganhar escala. A minha leitura é que vai ganhar. Agora, ele leva tempo, porque organizar todo o ecossistema, você tem indústrias e parceiros com velocidades diferentes, né? Então, essa é um pouco a minha leitura aí, tá? Faz muito sentido o que você falou, eu concordo plenamente com as suas ponderações. Uma outra perguntinha aí que exige boas reflexões. Eu, como consultor e palestrante, eu estudo muito, leio muito, para mim poder estar sempre tentando entender para que lado as coisas vão e tal. E uma das coisas que eu tenho estudado muito é que, muitas vezes, Savino, a economia de escala, que é uma lei muito forte da economia, por alguns motivos, ela, eu não vou dizer que ela não funciona, mas ela não resolve totalmente. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, as grandes redes de supermercado no Brasil, elas têm uma escala espetacular, né? O Carrefour, o Pão de Açúcar, né? O próprio Walmart, quando estava no Brasil, né? Mas eles têm patinado bastante, né? E redes locais, regionais, têm crescido. Por exemplo, lá na minha região, em Uberlândia, tem redes locais, regionais lá, abrindo lojas de bairros aí todo mês, tem uma loja nova, tal. E essas empresas locais têm crescido, têm se expandido e conseguindo competir de igual para igual com as grandes redes. Quando a gente olha no setor de farmácias, que passou também por um processo de concentração, a gente vê as redes de farmácia crescendo, tal, mas ao mesmo tempo você vê lojas locais e regionais também crescendo. Então aí vem a minha pergunta. No nosso setor de insumos agrícolas, a gente está vendo um grande processo de concentração, né? Vocês, a Nutrien, o AgroGalaxy, o Lavoro, a Sinagro, a Agroamazônia, não sei se eu esqueci de alguém aqui, a Agrex, né? Grandes players aí crescendo de forma orgânica e inorgânica. Agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que os pequenos e os regionais estão crescendo também, né? Então, na sua visão, o que faz com que a economia de escala não seja tão decisiva nesses negócios? A sua pergunta é perfeita. É assim, ó. Minha leitura, tá? Uhum. A economia de escala, ela não é make or break, ela não é decisória no processo de sucesso ou fracasso.
ela é maximizadora de lucro. Uhum. Então, você pega hoje revendas locais, eles podem até não comprar numa escala grande e podem até não comprar no custo mais baixo de um grande fornecedor de adubo ou de qualquer outra tecnologia, mas ele consegue agregar valor através do relacionamento, através do serviço, e um custo baixo, um custo operativo baixo, que faz com que ele seja lucrativo e sobreviva. Então, eu acho que esse é um dos elementos que a gente tem que entender. A economia de escala, ela não é excludente, ela é punitiva ou é positiva, né? Ela te Uhum. maximiza o lucro apenas, mas ela não te deixa, ela não obsoleta ninguém, na minha leitura. Segundo elemento, depende muito da indústria também. Se todas as indústrias operassem apenas com esses grandes fundos, talvez os pequenos sofressem. Mas a própria Singenta mesmo, a gente tem um conceito de anticonsolidação. A gente não opera hoje com as grandes plataformas até para dar uma diferenciação de portfólio para os nossos distribuidores. Então, assim, nada contra, as empresas são muito boas, como eu já disse, sólidas, bons executivos, enfim. Mas a gente acredita, e o movimento da nossa plataforma foi para defender o modelo atual de distribuição. Com menos de 200 distribuidores e com as cooperativas, fazer isso daí dar certo. Então, ao não fornecer para as grandes plataformas, pelo menos o portfólio da Singenta, que é um belo no portfólio, a gente investe 10% do nosso faturamento anual todo ano em desenvolvimento de tecnologia. Lançamos agora uma tecnologia disruptiva, uma nova classe química chamada Plinazolim, vai mudar o controle de cigarrinho em milho, bicudo em algodão, enfim. Quando a gente traz esse produto e fala assim, ó, só minha rede vai ter, esse cara ele tem uma diferenciação perante a economia de escala dos outros grandes grupos. E aí ele falou assim, bom, ele juntamente com o relacionamento dele, a habilidade de conhecer a fazenda, conhecer o agricultor, e com esse portfólio diferente, ele tem história diferente para contar. Então, o que a gente sempre fala para a nossa rede é a Sinap, a nossa plataforma, não é seu concorrente. A gente é parte de um ecossistema, uma nave-mãe que, junto com os outros navios aí, a gente vai fazer uma esquadra para ganhar esse jogo. Então, acho que esse é um grande ponto, tá? Acho que são as boutiques. Você usou o exemplo das farmácias, eu vou usar o exemplo da boutique. Você tem grandes lojas de varejo de roupas hoje, mas você também tem a boutique, onde a pessoa conhece o teu alfaiate, conhece as tuas medidas, conhece o teu gosto, consegue te entregar um serviço diferenciado, muitas vezes manda roupa para tua casa, né, para você ter a sua conveniência. A revenda, na minha visão, ela vai ganhar esse jogo. Ter um portfólio diferenciado, isso a Singenta vai dar para ele, e ele fazer o serviço dele de uma maneira ímpar, diferenciado. Conhecer o agricultor, relacionamento, agregar valor para o processo decisório dele. O distribuidor que fizer isso vai sobreviver. E a gente vai trabalhar para isso, tá? A gente não vai, pelo menos os nossos distribuidores vão sobreviver. O Savino, tem coisas que vão avançando, vão evoluindo a tecnologia, os modelos de interação. Agora, tem coisas que são consagradas, tradicionais e que não mudam. Por exemplo, eu estava outro dia coordenando um painel de debates com 7 agricultores e nós estávamos discutindo o que eles, agricultores, esperavam dos fornecedores de insumos, dos distribuidores, das cooperativas, das indústrias e tal.
E no final, depois de muito debate, uma coisa que apareceu lá muito evidente é que eles querem que o agrônomo das empresas vão até a fazenda e sujem a botina de barro. Eles estavam dizendo o seguinte, que muitos profissionais de vendas não querem mais sujar a botina de barro e que eles querem que o profissional de vendas vá lá no campo, vá lá ver o resultado daquele híbrido de milho, ou daquela adubação, ou daquela pulverização, se foi eficiente, se não foi, e que as pessoas estão ficando muito distantes dessa questão que, na visão deles, é básica, né? Como que você vê isso? É uma tendência, né? Eu acho que é uma combinação de dois elementos. Eu acho que tem sim a mudança do indivíduo, mas também tem a mudança também do nível da agricultura, né? Nós chegamos num nível de agricultura muito profissional, né? A agricultura brasileira, eu rodo bastante aí por aí, não é? Eu sou fã do agronegócio brasileiro. Para mim, não existe negócio mais profissional que o agricultor brasileiro. Ele é super profissional, ele usa tecnologia de ponta, as máquinas, o planejamento, o conhecimento é muito alto. Você tem aí a Embrapa, órgãos de pesquisa muito avançados, você tem vários pesquisadores muito atuantes, com agricultores na ponta, você tem, enfim, nós temos uma agricultura bem moderna e bem avançada. E aí, competir com informação numa agricultura moderna começa a ficar difícil. Você tem que estudar muito, você tem que se especializar muito, né? Aí eu acho que entra o papel dos serviços, dos novos serviços. Antigamente, a gente ia lá, eu falo a gente porque eu comecei nessa carreira 25 anos atrás, regular um pulverizador era um serviço. Hoje o pulverizador se regula sozinho, com um tablet lá no painel do trator, né? Antes você ia lá fazer um alinhamento de curva de nível. Hoje se faz com drones, entregam mapas com GPS, isso daí é montado sozinho. Então, hoje, como é que você agrega valor para o agricultor é que mudou. E aí eu acho que o profissional ele não está atento a isso. O que era serviço no passado não é mais agora. Então, agora você tem que estar muito mais atento em questões de planejamento, muito mais atento em questões de agricultura digital, muito mais atento na parte pós-porteira para levar uma informação. Né? Mercado, gestão, rentabilidade do Mercado, negócio. gestão, rentabilidade. Então, assim, o que era serviço no passado mudou. Então, acho que esse é um pouco do ponto que a gente tenta bater, mas é uma transformação que ela demora aí. E o agricultor, ele percebe isso. Hoje o agricultor está muito avançado e autossuficiente nesse sentido, né? E aí não agrega valor, né? Ô Savino, existe um ponto também que é bastante polêmico aqui, que é o novo formato das lojas a serem abertas, né? Então, tem uma corrente que defende lojas mais cleans, loja com mesas para reuniões, mesas para negócios, como se fosse uma loja da XP ou do Banco Itaú, né, ou do Bradesco, sei lá o quê. E outra linha defende o modelo tradicional, com as mesas ali de reuniões, tudo, mas o galpão integrado, os defensivos ali expostos, os sacos de semente, de fertilizantes e tal. Aqui não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, né? Mas a questão é de uma tendência de como que o atual e o novo agricultor vai esperar interagir com as empresas de insumos.
Eu, pessoalmente, eu acredito que o futuro passa por grandes centrais de distribuição que vão entregar a tempo e a hora os insumos para o agricultor. Então, no meu ponto de vista, não há necessidade de ter o estoque ali junto da loja. Como que vocês da Sinap estão vendo isso? E nas expansões que vocês estão fazendo, de abrir lojas e tal, vocês estão levando qual estratégia? Essa pergunta ela é ótima, viu, Marcelo? Eu confesso para você que eu já tive 2 ou 3 pensamentos e hoje eu tenho um quarto, que é o seguinte. Eu sou um cara que eu gosto muito de conversar. Uhum. E eu gosto muito de aprender conversando. Então, quando eu pego uma prosa que nem com você, Marcelão, um cara experimentado, um cara inteligente, não é porque eu estou aqui no seu programa, não falando contigo, mas é de coração mesmo, é o que eu sinto. Muito obrigado. Quando você pega uma pessoa como você e conversa, é a grande oportunidade de a gente aprender. E eu fiz isso quando eu entrei nesse mercado de distribuição, eu fui conversar com distribuidores, vários. Os que eu comprei, a revenda, mas conversei com outros, conversei com distribuidores que nem estão mais no mercado, porque eles venderam suas empresas, mas foram grandes empresários de sucesso, pessoas que estão no mercado ainda, enfim. E todos eles, de uma maneira ou de outra, eles me responderam o seguinte: uma empresa de sucesso, ela precisa ser relevante para o agricultor. Ela precisa atender a demanda do agricultor. Não necessariamente ser mais barata, ela precisa ser relevante para ele, ela precisa ser parceira dele, ela precisa atender a demanda dele. Segundo, eu tenho que ser lucrativo, isso significa comprar bem e vender bem. Terceiro, eu tenho que gastar pouco, porque essas margens elas são tão marginais, são tão pequenas, Apertadas, né? tão apertadas, e qualquer problema climático ou de natureza que a gente acabou de discutir um pouco atrás aí, que o inventário abaixou de custo, ele está com o inventário alto, abaixou de custo, é prejuízo. As margens são tão baixas que, se você não olhar para custo, você quebra. Então, assim, juntando tudo isso, sendo relevante para o agricultor e olhando para ser um business eficiente, eu acho que a gente tem que cuidar o que a gente quer construir em termos de loja, sabe? Uma loja com televisão, sala de estar. O agricultor não quer isso, entendeu? O fluxo de gente dentro de uma loja é baixo, né? Até porque o agricultor faz várias outras coisas. Ele passa de manhã lá, talvez tomar um café, ou em alguns momentos que ele está fazendo negociação, o fluxo ele é baixo. O que você tem que talvez criar um mecanismo para gerar fluxo. Mais do que ter o sofá, se você tiver um ambiente para gerar fluxo, fazer palestra para gerar fluxo para dentro da loja, é melhor do que você ter o sofá bonito, com iPad, loja tipo XP e tal, né? Então, acho que esse é um dos elementos que a gente tem que olhar. Segundo, que você falou do centro de distribuição. Se ele for eficiente, abaixar custo, ele é perfeito, né? Então, assim, não existe o certo nem o errado. Agora, existem algumas geografias que agricultores menores, ele passa lá para pegar 2 galões ou pegar um saco de 2 sacos de milho, 3 sacos de milho. E ele passa lá e ele põe na caminhonete e ele leva. Então, a combinação, a gente trabalha muito com combinação híbrida aí, né? Então, dependendo do lugar, a gente tem um mínimo de estoque dentro da loja e faz uma distribuição mais centralizada para grandes volumes. Agora, dependendo do mercado, o modelo que você citou funciona. O Brasil ele é tão grande, ele é de dimensões continentais, que hoje não tem uma receita própria. E aí, aprendendo com os meus professores, eu tenho que ser relevante para o agricultor e gastar pouco. Então, o meu modelo não tem uma receita única, eu não estou sendo evasivo na resposta. A gente tem que estudar a dinâmica do mercado e adequar o modelo.
Ô Savino, papo com gente inteligente, competente e sábia, o tempo voa, viu? Nós estamos aqui já caminhando para o final do programa, infelizmente. Queria até pedir para os nossos internautas que gostarem do nosso papo aqui, compartilharem com seus amigos, botar um gostei aí, compartilhar com a sua família, para que o nosso programa cada vez mais cumpra o seu objetivo maior, que é levar esse conhecimento dos grandes líderes que passam por aqui. Eu queria, antes da gente fechar o nosso bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho mais o Savino, como cidadão, como ser humano, e de que maneira, Savino, que nos finais de semana você gosta de se divertir, se relaxar, quebrar o estresse aí, tem algum hobby, algum esporte, algum hábito aí que você pode compartilhar com a gente? Boa, um prazer. Bom, eu sou uma pessoa simples, né, de origem simples, e meus hábitos são todos simples. Então, eu gosto muito de ficar com a minha família, de aproveitar com a minha família, curtir com eles. Gosto de cozinhar, fazer alguns pratos aí diferentes aí, fazemos juntos e degustar um bom vinho. Inclusive Opa, eu te isso sigo aí, aí inclusive eu te sigo no Vivino, aí você está com um ranking melhor que o meu, viu, Marcelo? isso aí. Mas eu já fui melhor, viu, Savino? E Viu? para não engordar muito fazendo tudo isso, eu faço uma corrida, eu faço uma academia. Então é por aí. E gosto também muito de fazenda. Eu investi minha receita pessoal trabalhando na Singenta aí por anos. Aí eu sou um pequeno agricultor de café também. Então Ah, gosto, bacana. fico nesse ambiente aí, Marcelo. Bacana, Savino. Prazerzaço te ouvir aqui, aprender bastante com você, e eu tenho certeza que os nossos internautas gostaram muito do nosso papo. Para fechar, Savino, queria que um minuto aí você deixasse uma mensagem para o nosso público aqui que nos assistiu e que irá nos assistir. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, por esse convite. É sempre muito motivante, especial falar com você. Sou seu fã, você sabe disso. Muito E obrigado. a mensagem aqui é que, cara, nós estamos no melhor lugar do mundo, no momento certo, na hora certa. O agronegócio brasileiro, ele é um negócio que, no momento de pandemia, muitos negócios faliram, fecharam, sumiram, e a gente se fortaleceu. Volatilidade faz parte do nosso jogo. A gente tem que aprender a jogar o jogo dela. Agora, que esse negócio ele é próspero, isso não tem dúvida. Essa é a grande mola da economia brasileira. E a palavra é eficiência e planejamento. Quem tiver eficiência e planejamento e bons parceiros vai conseguir passar por volatilidades e prosperar nesse negócio, que ele é bom demais, viu, Marcelo? Eu não tenho dúvida disso. Estou há 45 anos no agronegócio, já vi vários altos e baixos, mas como dizia o Joelmir Betting, né? Eu gostaria de ser neto de mim mesmo, né? Porque o que vem pela frente ainda são anos muito mais promissores, muito mais bacanas, e não tem concorrente para o Brasil no agro global, né? Agora, isso não nos dá o direito de dormir em berço esplêndido e de achar que o jogo já está ganho, né? Eu acho que temos muito que avançar, temos muito que evoluir, mas estamos no caminho certo, somos otimistas, somos felizes, somos um setor unido, estruturado, e com certeza iremos superar todos os desafios e barreiras que possam surgir no nosso caminho. Savino, muito obrigado aqui pela sua presença, foi um prazer enorme te receber aqui, obrigado mesmo de coração. Um abraço aos nossos espectadores que nos assistiram até agora, e a gente se vê novamente quinta-feira que vem com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos e boa noite.